vamos falar sobre flow. O que é flow? Flow é quando você faz o que você tem que fazer, quando você exerce a sua atividade com tanta naturalidade que parece que você está flutuando. É quando você diz, cara, eu nasci para fazer isso daqui. Ou quando as outras pessoas falam, uau, você nasceu para fazer isso. Outro dia eu dei uma palestra e foi a primeira palestra da Eficaz, que a gente deu para um grupo muito grande de pessoas, foram 400 pessoas. E a minha sócia ficou muito nervosa, ela nunca tinha palestrado para tanta gente. E eu simplesmente cheguei lá e senti tanta leveza, tanta fluidez. E no final ela falou, Jéssica, eu percebi realmente que você estava no seu flow. E é como se você estivesse flutuando mesmo, sabe? As coisas simplesmente elas vão fluindo. E esse estado, quando você atinge esse estado de flow, você atinge o seu poder. Nós vamos falar sobre a pirâmide da essência humana. A pirâmide da essência humana, na base dela, está o amor. Então, todos nós, seres humanos, nascemos para amar e sermos amados. Quando a gente tem essa parte do amor preenchida, a gente consegue escalar na pirâmide. Então, para que a gente tenha a parte do amor preenchida, a gente precisa dar e receber amor. Primeiro, a gente só consegue dar amor se a gente tiver recebido amor. Se a gente não tiver recebido amor, a gente não consegue dar amor. Então, como fazer? A gente precisa ressignificar as histórias passadas que a gente teve no qual faltou amor para a gente conseguir liberar essa essa primeira esse primeiro essa base inicial, né, dessa pirâmide, liberar esse fator. A segunda parte da nossa pirâmide da essência humana é o equilíbrio. Tudo está equilibrado. O que a falta de equilíbrio faz? A falta de equilíbrio faz com que a falta do passado gere um excesso no presente que é justificado, que o nosso cérebro justifica. E esses excessos, o que eles são? Comportamentos tóxicos, como, por exemplo, um comportamento de compulsão alimentar, um comportamento de algum vício, compulsão por compras. Então, sempre que você observa um excesso na sua vida, puxa vida, será que eu estou comendo demais? Puxa vida, será que eu estou comprando demais? É porque tem alguma falta do passado que não foi suprida, alguma necessidade sua, da sua criança interior, alguma necessidade sua de ser humano, não foi atendida e hoje você procura suprir essa carência, você procura colocar enxerto nesse buraco através desses excessos que encontram uma justificativa para continuar acontecendo. Então, essa área também precisa ser corrigida para que nada esteja faltando, né? Tudo esteja equilibrado para que você consiga chegar na terceira etapa dessa pirâmide, que é a ponta e é o poder. Então você vem com amor, equilíbrio para chegar no seu poder. O poder, ele é ativado trazendo coisas que você jamais imaginou que estavam dentro de você. Você consegue trazer isso para fora através da sua criatividade e da sua intuição. E também através de coisas que já estão armazenadas no seu cérebro, de vivências que você teve, aprendizados que você teve, algum conteúdo que você leu, alguma aula que você assistiu, coisas que aparentemente estão apagadas, esquecidas na sua mente, que elas ainda estão aí. Mas quando você está nesse estágio de poder e de flow, essas coisas elas são ativadas e elas vêm à sua mente com naturalidade. Beleza. Então a gente conserta aí essas etapas da nossa pirâmide para que na parte do amor nada esteja quebrado, na parte do equilíbrio nada esteja quebrado e na parte do poder nada esteja fora do lugar.
Steve Jobs, ele já incentivou ali os seus funcionários a usarem certos tipos de drogas para ativarem os seus neurotransmissores. Para quê? Para que o seu desempenho ali no trabalho seja melhor. Existe um filme chamado Sem Limites. Tem um seriado, mas tem um filme também. Estou falando aqui agora do filme. Nesse filme, o personagem ele está passando por algumas dificuldades profissionais, tá passando por um bloqueio criativo. Ele é escritor, a mulher dele terminou com ele, o aluguel está atrasado, enfim. E aí ele descobre uma droga e através dessa droga os 5 neurotransmissores dele são ativados. E aí a criatividade dele é ativada, é, a intuição dele é ativada e essas memórias aí de longo prazo elas são ativadas e ele consegue chegar ali no topo dessa pirâmide, ele consegue chegar no poder através do uso dessa droga. Entretanto, todos nós já temos isso dentro da gente. A gente só precisa saber ativar de forma natural, sem atalhos, porque a droga ela é um atalho. Ela vai te levar sim para esse lugar, né, de você acessar o seu inconsciente e acessar informações que estão aí dentro, mas existe o processo natural. E esse processo natural é através do flow. E como que você vai viver o flow? O flow ele é ativado através da sua vocação e propósito, através de uma atividade que você faz que combina as suas habilidades, as suas virtudes, a sua forma de comunicação, as suas motivações. Todos esses aspectos são atributos da sua identidade, quem você quer ser. Inclusive, se você quiser fazer todos esses atributos, a gente investiga através de uma avaliação de perfil comportamental, né? Uma avaliação de identidade, aliás. A avaliação de perfil comportamental está dentro da avaliação de identidade. Então, se você tiver interesse em ativar o seu flow através dos atributos da sua identidade, virtudes, habilidades, motivações e forma de comunicação, você pode entrar em contato comigo e a gente conversa mais sobre isso, tá certo? E aí, através disso, né, da sua identidade, quando você encontra a atividade que tem essa junção, né, que vai ser a sua vocação e o seu propósito, o que acontece com você? Você entra em um estado de êxtase. E nesse estado de êxtase, quais são as características dele? Bom, primeiro, ausência de ego. Então você para de se preocupar com você, com o que você está fazendo ali na sua profissão, porque você tem que se suprir, você tem que se pagar, você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo, você tem que comprar aquilo outro. Isso tudo é ego. Então, não tem ego. O que você vai se importar, o que você se importa nesse momento é o que você está entregando. Então, vamos supor que você é um funcional, é um profissional de estética. A sua preocupação maior passa a ser com o que você está fazendo na cara das pessoas. Com o nariz que você está arrumando, com o sorriso que você está arrumando. Então a sua preocupação ela passa a ser com o outro, com o resultado que você está dando ao outro. Isso é muito importante, porque se você está executando uma tarefa preocupada com você, o seu desempenho vai ser muito pior do que o desempenho de uma pessoa que tem como preocupação primeira o resultado da entrega que ela está fazendo. Segundo aspecto é a intemporalidade. Então, o seu cérebro ele sai do presente e ele caminha pelo passado, pelo futuro, pelo presente, atrás das respostas que precisam ser dadas da forma mais assertiva possível. Naturalidade e riqueza de detalhes. Então, é quando alguém chega em você fazendo uma pergunta que nunca te fizeram antes e você é capaz de responder de forma natural e com riqueza de detalhes. Por quê? Porque você está no flow, você está no seu modo de êxtase e o seu cérebro foi capaz de encontrar a informação. E aí é quando as pessoas olham para você e falam: caraca, ela é boa no que faz. E até mesmo você, caraca, de onde foi que saiu isso? Então, através dessa ativação
do flow, você consegue chegar no topo da pirâmide da essência humana. Se o poder está no topo da essência humana, é porque nós temos a necessidade de chegar no poder. E aí, poder não necessariamente é vir a ser o presidente do Brasil, é o seu poder, né? A sua essência, a forma como você se sente poderoso e poderosa.